capítulo 18 do 1 Reis, verso 21 até o 39. Capítulo 18, a partir do 21, diz assim. Peraí, rapidinho. Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Então Elias lhe disse: sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Agora tragam para cá 2 novilhos, que os profetas de Baal escolham um deles. Cortem um animal em pedaços e o coloquem sobre a lenha no altar, mas não ponham fogo na lenha. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha no altar, mas não porei fogo na lenha. Então invoque o nome de seu Deus, com letra minúscula. E eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. Então Elias disse ao profeta de Baal: comecem vocês, pois são muitos. Escolham um dos novilhos, preparem-no, invoquem o nome do seu Deus, mas não ponham fogo na lenha. Eles prepararam dos novilhos e o colocaram sobre o altar. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia e gritavam: ó Baal, responde-nos. Mas não houve resposta alguma. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida ele é um Deus. Talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar. Ou talvez esteja viajando ou dormindo e precise ser acordado. Então gritaram mais alto. E como era seu costume, eles cortaram com facas e espadas até sangrarem. Agitaram-se em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve sequer um som, nem resposta ou reação alguma. Então Elias disse ao povo: venham aqui. Todos se reuniram em volta dele. Enquanto ele consertava, algumas palavras diz purificava, né? Enquanto eles consertavam o altar, consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: teu nome será Israel. E com elas reconstruiu um altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Profético demais, meu Deus. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou: encham 4 jarras grandes com água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse: faça a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse: agora faça o mesmo pela 3ª vez. Eles seguiram sua instrução e a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me, que esse povo saiba que tu, Senhor, és o verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho. A madeira, as pedras e o chão secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, sim, o Senhor é Deus. Aleluia. Essa palavra já podia encerrar aqui, né? Esse ato profético, né? De 12 jarras, pensa aí. 12 jarras, que é falando de governo. 12, esse número na Bíblia fala muito de governo. E o número 12, ele não só ele estava purificando ali o altar, porque as pessoas estavam em pecado. Qual era o pecado do povo? Adoração a outros deuses. Ah, Amanda, mas nesse tempo de agora a gente não tem estátuas, nada para adorar. Eu e você viu aquele louvor único? Veja os tronos de outros reis. Eu coloquei propositalmente esse louvor. Dobrados ao chão, até meu coração, porque nós criamos outra imagem. Porque nós fomos seres humanos, fomos criados para adorar. E se eu e você não adoram o Senhor, vamos adorar coisas, pessoas. E é muito fácil falar de outra denominação, que eu não vou falar nome,
Mas é muito fácil de falar de outra denominação que adora deuses pagãos, quando eu e você adora pessoas, quando eu e você adora coisas materiais. Isso também é um pecado. O nosso coração precisa estar alinhado com o Senhor. Se o meu coração está nas coisas dessa vida, então é um Deus. Eu estou idólatra. E eu acho que é até mais forte, né? Porque antes era mais fácil arrancar as estátuas, todo mundo vendo, e arrancar as que estão dentro de nós. Eu acredito que até nesse tempo aí, não era difícil ele derrubar ali. A gente sabe que depois desse ato, que esse profeta, Elias, fez esse ato, ele purificou o altar. Deus precisa só de um, né? Quando ele purifica o altar, ele manda matar os 450 profetas de Baal. Mesmo assim, vocês acham que as pessoas não voltavam a adorar outros deuses? Claro que voltavam. Porque a maior idolatria está dentro de nós. Não é só nas coisas. Porque Deus criou todos nós para adorarmos, gente. Então, se você precisar adorar algo, só não sei o que a gente tem adorado, né? Eu acredito que essa ministração é um pouco até chata, assim, da minha parte, assim, no nosso olhar. Até muito confrontador, mas é preciso. E eu agora quero falar do profeta Elias, porque ele foi um intermediador, ele foi um intercessor. E Deus, ele procura em todos nós. Eu não sei se em vocês acontece de vocês olhar para aqui, para o corpo e achar o corpo frio. Só eu que acho. Ou vocês olham para o corpo e dizem, está frio. Né? Se há algo frio, é porque está sem a presença, gente. Porque o amor de muitos vão esfriar. Não sei porquê, todas as vezes que eu venho aqui eu falo nisso. Mas não são todos, mas por causa da iniquidade. E quando a gente olha nos repórteres, a gente olha a nossa vida cotidiana, o que mais tem ao nosso redor é a iniquidade. Então, eu e você começam a se distrair com as iniquidades e o amor começa o quê? A esfriar. Porque eu e você estamos o quê? Distraído com o sistema, distraído com as coisas, quando era para, na verdade, de fato, eu e você estar lá, arrancando as pessoas do sistema, parece que a gente fica paralisado e fica junto. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Infelizmente, eu estou hoje aqui denunciando pecado. Eu não queria. Mas, amém, Senhor. Eis-me aqui. A ideia de Deus sempre foi trazer todos de volta. Percebe? Que o povo... se você ler... Eu aconselho vocês a ler essa história de Elias. Se você ler, o tempo todo Deus está tentando aproximar as pessoas de Deus. Através de quem? De alguém. Deus, ele conta com nós, igreja aqui. Todos aqui são sacerdote real. Nem adianta você dizer, o sacerdote é o pastor Jusemar, porque ele é o presidente da igreja. Os pastores, os líderes, não tem nada a ver com isso. Quem ouve a voz de Deus são sacerdote real. Ele chama a igreja para esse tempo. Mas quem ele vai colocar? Quem vai se colocar nessa brecha? Eu que não vou morrer. Eu lembrei de radical. Não tem como, né? Uma coisa lá de uma ministração que ele falou. Você morreria... Vou fazer essa pergunta, Flávio. Tu morreria por Cláudia? Morreria ou não? Morreria, não morreria não? Morreria por Maju? Mas tu morreria por Tony? É isso que a gente está pecando. É nisso que a gente está pecando. A gente só quer morrer por quem? Por quem amamos. É um amor como? Esse amor é muito raso. Era para a gente morrer por todos. Morrer por causa do Evangelho. Mas eu só morro por aquele que eu amo. O amor incondicional, ágape, a gente ainda não tem. Que é eu dou minha vida por amor. A Pati, a Tônia, a Cláudia, a Pati, é muita Pati. A Ivone. Estamos prontos, gente? Mas Deus tem chamado a igreja para esse tempo. Para essa morte. Para morrer por uma causa. Ou o que eu e você está fazendo aqui? A pergunta de hoje é: o que eu e você está fazendo aqui como igreja? Vamos lá em Oséias, capítulo 4. Verso 6. Oséias 4, 6. Essa denúncia aqui é para nós, tá?
que diz que conhece Jesus e que ele é nosso amigo. O meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Porque vocês, sacerdote, não querem me conhecer. Eu não os reconhecerei como meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei do seu Deus. Eu também me esquecerei dos seus filhos. É forte, né? Ai. Quando não há profeta, gente, o povo padece. Vocês sabem o que é padecer, né? Morre. Então, se há muita gente morta, a culpa é de quem agora aqui? Eu quero que você olhe para você e pense aí que poderia estar mais gente aqui nessas cadeiras. Está faltando. Estava faltando, Rodrigo. Quem é a culpa? É nós, como igreja, que não tem sacrificado a nossa vida. Por quê? Porque está muito legal em casa, né? Esse ar. Essas 4 paredes aqui, maravilhoso, Jesus. Né? Eu ia dizer uma palavra aqui, mas melhor não, deixa para lá. Eu me lembro, não tem como. Mas eu vou falar de mim. Eu tenho sido, sabe o quê? Hipócrita. Porque eu falo desse evangelho aqui, enquanto tem pessoas aqui que estão faltando nessas cadeiras. Porque está muito confortável, né, Jesus? Eu já tenho um Senhor, eu posso orar, posso ler a Bíblia, eu posso vir aqui. Quando precisar do Senhor, eu tenho o Senhor. Né? Então, aquelas vidas que vão para o inferno. A gente não fala isso, mas nas nossas práticas, a gente diz isso. Que morram. Vamos lá. Romanos, capítulo 10. Verso 14. Eu quero ouvir um amém, gente. Vocês estão aqui. Romanos, capítulo 10, verso 14 e 15. Mas como poderão invocá-lo se não creram nele? E como crerão nele se jamais tiveram ouvido a seu respeito? Outra vez ele falando de nós, igreja. Vamos lá. E como ouvirão a seu respeito se ninguém falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as escrituras dizem, como são os belos pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Qual o papel que ele diz à igreja quando Jesus foi embora? Ide e pregai o evangelho. Cadê os martírios? Deus está chamando para esse tempo os martírios. O que é martírios? Vamos ler aqui. Os martírios são pessoas que testemunham sua fé em Jesus Cristo através do sofrimento ou da morte. Sabe o que é? Está disposto a morrer por uma causa. Por causa do evangelho de Cristo. Esse é o evangelho verdadeiro, gente. Não é oba-oba. Eu vim aqui. Gente, se fosse só para ele dizer assim, para eu ser salva, ele já tinha levado todo mundo daqui. Mas tem um propósito com isso. Ele quer salvar pessoas. Tem pessoas hoje ainda, que vai morrer sem a salvação. Que podia estar aqui nessa cadeira. Que eu e você poderia levar o evangelho. Mas sabe, temos sido omissos. Essa palavra que estava ao meu coração, mas nessa intensidade, foi depois que eu vivi o radical. O radical, 3 dias que eu passei lá. Foi Deus dizendo assim, acorda, igreja, porque tu está sendo omissa, tu é hipócrita. Tu não é igreja. Tu só pensa em tu. Tu só pensa no teu umbigo. E eu quero trazer aqui como alerta, gente, entendam que isso é o amor dele. Sabe, eu não me arrependo de cada momento que eu vivi lá, eu viveria de novo para ti. Por isso que eu dá vontade de levar vocês tudinho aqui comigo, para vocês viverem. Eu não posso mais, eu agora só posso servir. Mas dá vontade de levar vocês tudinho para vivenciar e vocês entenderem o que de fato é o evangelho na prática. Mas não estou aqui para fazer propaganda, né? Estou falando da minha experiência com ele. Porque é preciso uma corda para esses dias. E não sei se vocês percebem, toda a ministração do pastor tem sido isso. Evangelizar. Traz as vidas. O ID. E é o ID. E é Deus falando de novo. Filha, não é sobre você. É sobre mim e as vidas.
Como é que você diz que me ama, mas você não consegue amar a tua vizinha do teu lado lá? Ela precisa só de uma palavra, um bom dia, tu nem dá. Mas tu diz, eu te amo, Jesus, não ama. Na prática, você não me ama. Porque se você me ama, você vai me levar para onde você for. E o nosso boa noite vai ser até diferente. As pessoas vão dizer, caramba, essa pessoa é diferente, falou comigo. Porque eu pensei que ela tinha um Deus na barriga, que ela nem boa noite dava. A gente tem que ser diferença onde a gente chegar, gente. Olha, vocês não percebem, mas as pessoas vigiam. Nós somos testemunha, mesmo sem querer. As pessoas olham a nossa prática de vida. Ela olha o nosso dia a dia. Ainda mais se você diz, eu sou crente. Chorou para tu, que tu agora está sendo 24 horas. Como é o nome daquele programa que eu até gostava? 24 horas sendo... só que era outro nome, um reality. 24 horas estão vigiando vocês. Fora os anjos e os demônios, né? Que eles olham também tua vida. Fora isso, que o espiritual também é muito real, né? Tem pessoas ao nosso redor que estão olhando nosso dia a dia também. Mas vamos lá. Uma pergunta para a gente pensar. Quantos aqui estão dispostos a largar a sua vida por causa do Evangelho? Porque na emoção a gente diz, né? Eu vou te servir, Senhor. Pega até a Bíblia. Falando de mim, tá? No reencontro. Eu vou te servir. Eu vou te servir na palavra, na boca. Na prática, deixa a desejar, Amanda. Mas vamos lá, Lucas 9, verso 23. Ele ainda dá uma opção, se quiser, tá? Então não tem desculpa. Capítulo 9. Verso 23. Lucas 9, verso 23. Disse ele à multidão, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, esse vai ser salvo. Tem uma condição aqui, não tem não? Se quiser. Eu sempre gosto de falar isso, porque é muito real. Que há 2 grupos na igreja. Um que quer e o todos. Todos é aqui, todos nós. Estamos todos reunidos aqui juntos. Beleza? Mas os que querem, gente, são poucos. Porque é fácil. Eu posso dizer, né, Flávio? Eu vou te usar hoje, viu, Flávio? Eu posso dizer assim, Flávio. Tem uma passagem na Bíblia que diz que o pai pediu aos 2 filhos para fazer um favor para ele. O irmão mais velho disse que ia. E o outro disse que não ia. O que disse que ia não foi. O que disse que não ia foi. Qual aí obedeceu? Né? Então Deus conta não é o que fala. É o que faz. É a prática. E Ele chama nós para esse tempo. Para o quê? Para a prática. E perder dói, né? Por isso que eu acho que é difícil deixar. Eu acho que o mais fácil foi deixar a bebida, deixar os vícios. Mas deixar algo disfuncional dentro de nós, cultura, coisas mal resolvidas dentro de nós, é muito difícil, minha gente. Eu achava que seria fácil, assim, deixar um costume, que isso é bobagem. Um vício de videogame, um exemplo, de um filme, de uma série. Isso é raso. Deixar costumes mundanos que nós projetamos em nós é muito difícil. E é essa obediência que Ele quer de cada um de nós. Deixar culturas. Porque se olhar, cada um aqui tem um tipo de pensamento, ou não tem? Cada um tem. Mas o que vai contar aqui é o reino. Não importa se eu penso de um jeito, Tony pensa de um jeito, Cláudia pensa de um jeito, Deus vai dizer, mas aqui é a cultura do reino. É aqui. Chorou. Pode perceber, a palavra não muda não, minha gente. Quem é que muda? Eu e você. Nós é que precisamos ser transformados. A palavra não. A palavra ela continua a mesma. E nesse tempo que estamos, eu até anotei aqui que o nosso problema é que fomos acostumados a ser mimados, a ganhar. E no tempo que estamos da facilidade, não queremos abrir mão. Por quê? Não nos disciplinamos. Viemos como do mundo assim,
dos nossos pais. E a gente traz para quê? Para a igreja. Como é? Indisciplinável. Eu estou falando de mim, tá? Porque quando eu estava fazendo terapia, foi isso que ela disse a mim. Você é uma pessoa indisciplinável. Porque fazer terapia também, tudo que você vai. Se o médico te passa uma receita, mas tu não fazer o que ele disse, vai adiantar? Não, tu vai continuar doente. Não vai? Então, ela passava algumas receitas na terapia, algumas coisas, e eu ia negligenciando. Né? Como sempre. Assim é a vida. Aquilo que eu não me submetia, eu retardava. Era problema para ela? Não, era para mim. Porque eu retardava para mim mesmo. A indisciplina. Da mesma forma é com o Senhor. Se eu sou assim no mundo, como eu era com meus pais, eu fui para a terapia, fui do mesmo jeito. Eu vim para a igreja, não vai ser do mesmo jeito. Eu vou levar para a minha escultura aquilo disfuncional para aqui, para trazer para o corpo. Aí começa o quê? A engessar. Porque eu quero trazer as minhas culturas, as minhas verdades, o meu eu. Tudo errado. O que vai contar aqui não é a minha verdade, não é a sua verdade, é a verdade dele. Porque Deus conta com o quê? Com a nossa obediência, a submissão. Mas se eu vim desse lugar com meus pais, de ser insubmissa, aqui com o Senhor não vai ser diferente, eu vou ser da mesma forma. Por isso que eu e você vai precisar de quê? De uma disciplina espiritual, emocional, tudo, físico. Aí vai precisar se submeter. Quando você quer algo assim é mais fácil obedecer. Quando eu quero algo para mim. Tipo assim, eu quero entrar numa dieta. Vai me custar? Vai. Mas é algo que eu quero aqui, que eu acho que vai ser bom para mim. Né? Eu quero emagrecer. Isso vai ser bom para mim. Então, eu consigo, eu faço. Mas por que com o Senhor é tão mais difícil? Não? Vocês já repararam isso? Quando eu vou para o Senhor e trago essa coisa, uma disciplina espiritual, eu já começo a não. Jejum, Deus é mais. Nem pensar. Ler a palavra é chato. Ai, muito chato. Orar, piorou. Ai, 10 minutos. Aí, parece que a gente até marca, né, no relógio. 10 minutos, já está bom, amém. Parece que quando ele vai dizer, opa, eu ia falar agora. Não, amém, Senhor. Já falei tudo o que eu queria. Tchau. Relacionamentos raso. Sem a presença. Abra aí 1 Coríntios, capítulo 11. Verso 30. Vamos lá. Primeira Coríntios 11, verso 30. Até o 32. Vamos lá. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes. Isso é tudo para a gente, tá? E alguns até dormem. Se examinassem a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Há muitos o que no corpo? Fracos e doentes e o quê? Que dormem. Quando Deus fala que dormem, Ele está sendo muito bonzinho, mas é morto, tá? Morto. Porque aquela menina, quando ele está ali, está como levanta e anda, a menina estava morta. Mas ele disse o quê? Ela dorme. Porque ele é tão fofo que ele vê a pessoa dormindo. Mas a pessoa morta. No corpo. E às vezes está aqui no nosso meio. Aqui. Pode ser até eu. Eu estou aqui morta. Sem vida. Não tem vida. Porque se eu falo, se a palavra sai da minha boca e não há vida no outro lado, não há uma transformação, é porque eu estou sem a presença, eu estou morta, eu preciso me avaliar e ver algo que precisa mudar em mim. Embora que a palavra diz que a palavra não volta vazia. O problema está em quem? Em mim e você. Porque Deus ele vai fazer o que Ele projetou fazer. Independente do que eu seja. Então, se há muitos fracos, doentes e que dormem, mortos, na caminhada, o que eu e você, como igreja, precisa fazer? Primeiro, você precisa fazer igual a Elias. Buscar primeiro na fonte. E ser um intermediador. Um atalaia também, vigilante. O intermediador é como um intercessor. Ele intercede pelos santos. A Bíblia também fala que Deus ele olhou para a terra e Ele procurou um.
que intercedesse, mas ele não achou. Diga aí, ele procurar aqui no Ministério Abapai. E não se prontificar e interceder por alguém. Não, ele não me procurou, não. Às vezes, gente, é tão simples, porque o Espírito Santo, eu falo isso até aqui para as crianças, porque a gente acha que quando Deus falar, a gente vai pensar, Patrícia, né? Porque a gente acha que a voz vai vir bem. Ele é manso, ele é humilde e ele é bem suave. Ele vai vir calmo. Às vezes é até uma canção que vem na tua mente do nada, do nada. Eu mesmo tenho isso com o Espírito Santo. Vem do nada um hino. Opa, tem alguma coisa. É o Espírito Santo. Te acorda assim, do nada, de madrugada, do nada, para tu ir beber água e ir no banheiro. Não é. É te chamando para algo. Mas como eu e você tem deixado a desejar a comunhão com Ele, a gente nem percebe e vai dormir. Por quê? Vai nos custar? Vou me acordar? Vou nada, Senhor. Está tão bom aqui. Aquelas horas de madrugada do começo, né, do primeiro amor, que a gente fica fervoroso, até para levar pessoas ao encontro com Deus. Cadê aquela chama? Aonde está? Onde se apagou? Sei lá, acho que hoje a gente precisa se avaliar e dizer assim, Senhor, eu preciso me arrepender. Eu preciso purificar esse altar, principalmente que sou eu. Porque o Cordeiro, ele morreu no nosso lugar, não foi isso? Mas é como meu marido, ele sempre fala, a cruz agora ela está vazia, tá? Eu acho que essa cruz aqui é preciso para eu e você pegar ela. Alguém precisa morrer nela aqui. Renunciar a tua vida para morrer aqui. A cruz está vazia, Jesus não está lá mais não, mas você vai precisar caminhar com ela. Toma diariamente a tua cruz. Fala de quê? Morte. Depois, segue. Por quê, gente? Não é uma morte que eu estava falando aqui, né? Porque no começo eu falei aqui que há muitos que dormem mortos. Estou falando dessa morte, não. Estou falando da morte que eu e você precisamos matar a nossa carne diariamente, para que haja vida no Espírito. Porque Deus vai precisar ter um acesso em nós. Como Ele vai ter esse acesso? Através da nossa vida. Tem até uma canção, né? A gente uma vez, eu estava até pensando, lembrei dessa semana, porque minha cunhada botou lá na casa dela. Aí eu lembrei do teatro que fizemos aqui no Ministério de Dança, que era Matar a Carne. E a gente fez o teatro na dança e foi muito legal. É até que louvou, preciso morrer para viver. E nesse teatro, você queria até Yasmin era menina, aí tinha nós era o inimigo, as meninas da dança. E a gente ia dando comida para a carne. Tinha uma pessoa que era carne, eu não lembro quem era, acho que era a Adriela, enfim. A gente ia alimentando a carne. E teve uma hora que o coração para. Não sei se vocês lembram desse teatro, mas a gente fez aqui, fez na igreja. O coração para, porque é o Espírito Santo. A gente matou o nosso espírito. O Espírito Santo não, o Espírito que está no nosso espírito. Porque eu e você alimenta mais o quê? Diariamente. Eu quero que você se olhe, tá? Não estou denunciando ninguém aqui. Se eu e você alimentar mais a carne, quem é que vai ficar mais forte? É a carne. É ela que precisa morrer. Todos os dias, diariamente. Por isso que ele diz, toma a sua cruz, depois siga-me. Toma diariamente, todos os dias. E isso é o quê? Abrir mão de nós. Isso o quê? Custa. Por isso que muitas vezes você não quer. Porque dói. Abra agora em Efésios, capítulo 5. Efésios 5, a partir do 14. Diz assim, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz, desperte, você que dorme. Levante-se dentre os mortos e Cristo iluminará. Desperte, igreja. Acorda. Não há tempo mais para a gente brincar, não. O encontro está aí às portas. Quem eu e você vai mandar? O pastor sempre fala isso, né? Quem vamos levar para lá para viver esses dias sobrenaturais? Sabemos que é tremendo. Nós vivemos já a nossa parte. Agora é a vez de outra pessoa. E aí?
Quem vamos levar? Sabe por que a gente não manda? Nem tem essa convicção mais no coração. Porque a gente já está tão cheio já. Né? A palavra vem, inchou. Que parece que ficou tão... Eu não estou sabendo ser específica aqui, né? Que não está passando para o outro. A nossa função é o ID. Sempre vai ser passar para o outro. O evangelho sempre vai ser levar para outra pessoa, não sobre nós. Não parem nós não somos um rio, uma represa. Somos como um rio, para fluir. Levar pessoas para Ele. E Ele conta com a igreja. E quem é a igreja para esse tempo? Porque estamos no tempo difícil. Né? Se olhar as reportagens, tudo que há... Eu mesmo não gosto de ver, gente. Eu não gosto de ver reportagem. Principalmente aquelas que tem muita morte. Não gosto. Não gosto porque eu tomo a dor, acabo entrando no lugar de julgamento, então prefiro nem assistir. Gosto não. Ainda mais quando tem criança relacionada a criança. Misericórdia. Não suporto, não gosto de ver nada disso. Enfim. Mas vai aparecer coisas para justamente esfriar o amor por Ele. É por isso que precisamos buscar em quem? Na fonte. Com a mulher samaritana. Ela estava buscando em poços rasos. Mas ela conseguiu achar uma fonte. Deus, ele achou um acesso ali na mulher. Quando ele pergunta, quem são os teus maridos? Traz lá, vai lá então, chama teu marido e vem cá. Ela não estava entendendo nada ali, o propósito que Jesus estava fazendo. Jesus já tinha trazido a palavra para ela no espírito, porque foi difícil para ela entender aquilo. Rasa. Ela buscava no poço de pessoas. Buscava em coisas como eu e você faz. Como aquele louvor. E buscar em pessoas pode até saciar um pouco a tua sede. Até um pouquinho sacia. Porque se você perceber o vício, se você pegar um cigarro, você fumar uma vez, beleza. Isso não vai me viciar. Mas se eu tiver o costume, pronto, meu pai, ele fuma desde os 14 anos dele de idade. Ele já é uma pessoa viciada. É isso? Todas as vezes que ele fuma, algo traz coisa boa para ele, que ele não para. É ou não é? Vocês estão aqui comigo? A bebida é a mesma coisa. Quando você vai tomar um gole de bebida, tem algo que sacia ali. Né? A droga, a mesma forma. Eu lembro que... Enfim, o meu ex-sogro, ele disse assim, que a pessoa, quando usa o loló, ela vai para a maconha. Da maconha, ela vai para o crack. Do crack. E é verdade. Porque não sacia, não tem. Não tem fim. Se você perceber, a nossa alma ela é insaciável. Por isso que Deus estava ali de frente para a fonte, para mostrar a ela que a fonte era Ele, na mulher samaritana. Porque quando ela veio ao poço de Jacó buscar água, a água viva, pura, imaculada, estava na frente dela. Uma fonte de água viva na frente da mulher samaritana. E essa mulher samaritana é quem? Fomos nós. Viemos ou não com essa fonte rasa? Não tínhamos nada a oferecer a Ele. Tínhamos nada. Nada. Agora você tem a fonte de água viva dentro de nós para levar para outros como ela fez. Gente, ela ganhou uma cidade para Ele. Ela corre dizendo, venham, vejam o que Ele fez com a minha vida. E essa mulher ganha uma multidão para Jesus. Ela era o quê? Evangelista. A mudança foi tão radical ao ponto dela deixar o cântaro dela. E foi atrás de outras pessoas para ouvir o que de fato. E mostrar a eles, olha, eu buscava ali naquela fonte. Mas é uma fonte muito maior. E não parou nela, né? Ela não foi uma represa. Podia parar nela. Ela levou as pessoas para Ele. E eles disseram, sabe o quê? Agora eu não só escuto, eu agora vejo. Porque as pessoas vieram até Ele. Ela trouxe as pessoas até Ele. E eu e você, como igreja, como tem sido essa mulher samaritana? Nós fomos essa mulher samaritana. Nós viemos igual a ela, rasos, sem nada para oferecer a Ele. Nada, não tínhamos nada.
Mas ele quis nós assim mesmo. Ele quis nós mal acabado, não prestava para nada, Jesus queria. Um povo podre, assim, olhando para mim, né? Como Derlan gostava muito de falar aqui, miserável que eu sou, que o apóstolo Paulo fala. Porque quando a gente olha para a nossa carne mortal, a gente realmente acha um povo miserável. E quanto mais a gente chega na presença, a gente se acha mais incapaz, mais indigno. Mas ele vai nos cobrindo. Porque era uma mulher improvável, essa mulher samaritana. Improvável. Mas ela conseguiu trazer uma cidade para ele. E eu e você, como igreja, o que você tem trazido para ele? Quais têm sido as suas atitudes diante do testemunho que você é? Porque você é um testemunho vivo. Todo mundo aqui, ó, é uma carta viva. Qual tem sido nosso testemunho de vida? Não é de falar. Porque se a gente quiser, vocês sabem que os pastores têm um papagaio, né? Se falar, ele vai repetir. Ele repete ou não repete o que a gente fala? Repete. Deus, ele não está atrás de papagaio não, tá? Ele disse assim, ó, aqui, ó, que muitos falam dele, mas o coração está distante. Então falar, até papagaio fala. Ele está atrás de pessoas que têm prática de vida, prática, renúncias. Que quando o inimigo das nossas almas olhar para a gente, vai ver o quê? O sangue. Sangue que estava naquela cruz derramada. Fala de renúncia, tá? É sangrar, mas não peca mais. É chegar a doer assim, ó, Senhor, eu queria muito fazer isso, mas não vou porque você está aqui. Sangrar, mas não peca. Vamos lá. Eu até escrevi uma frase aqui bem bonitinha. Quem disse sim para ele, já disse não para o mundo. Ou seja, chorou. Sabe aquilo que balou, sem caminho de volta? É a gente aqui. Ou só foi eu que disse sim para ele? Eu disse sim para ele. Minha vida é tua, Senhor. Quando está emocionado, ele ama essas palavras, né, Rodrigo? Quando está emocionado, ele pega aquilo tudo e o que a gente falou. Ele aproveita esse momento. Por isso, cuidado com a tua oração, viu? Cuidado, porque ele faz. A gente pode até não fazer, porque a gente é falho. A nossa palavra sim, ele diz que a minha palavra sim, sim, não, não. Passou disso é o quê? Maligna. Eu e você ainda faz isso. Sim, sim, às vezes é um não, não, que está errado, que a gente precisa ser posicionado do que diz a palavra, mas a palavra dele não muda, não. O sim dele é sim, o não dele é não. Chorou. Vamos lá em Juízes. Vamos dar um exemplo de uma pessoa aqui, que eu quero encerrar. Juízes 16. Vocês conhecem essa história? Sansão. Juízes 16, 19. Amém? Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo. E então chamou o homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo começou a enfraquecê-lo e as suas forças o deixaram. Há muitos que mesmo falando, processando a fé, mas está morto. Sansão, ele aqui brincou com o pecado. A gente conhece a história de Sansão. Quem conhece aqui? Tem até novela, filme, né? Com a história dele, de Sansão e Dalila. Então, Sansão, ele era um homem nazireu, consagrado a Deus. Uma pessoa nazireu não pode cortar o cabelo, não pode tomar vinho, não pode chegar perto de prostituta. Amém? Pode nada disso. Tudo isso ele fez. Né? Ele, como ele era todo poderoso, a força que ele tinha, ninguém aqui na Bíblia, nenhum teve, como Sansão. Então ele é o quê? O cara. Eu acredito que Sansão, ele adorava o que ele fazia. Que a força nem dele vinha. Vinha do Senhor. Ele só era muito forte por causa de Deus. Tanto que o Espírito deixou ele, acabou. Cadê Sansão? Chorou, acabou. Até seco ficou. Eu e você, sem Deus, é nada, gente. Nada. A gente volta, sabe o quê? Ao pó. Mulher samaritana rasa, sem nada. Aí volta a isso. Aí Sansão achou nada demais, brincou com o pecado,
Matou o leão que não podia chegar perto de morto. Já vai ele para o morto, ainda pegou o mel de lá. Ele achou pouco, ainda pegou o mel. E fez o quê? Ainda deu os pais. Desonra. Sabendo que ele era nazireu. Tudo isso premeditado. Então ele foi brincando com o pecado. O pecado dele, quando vem escandalizado, gente, já está lá, ó, há muito tempo. Dalila aqui foi um mártir do que ele já vinha fazendo com o Senhor. Sansão. Então ele vai lá brincar com Dalila. E Dalila vai, Sansão, porque você não me ama. Vem a manipulação, né? Ela tenta várias vezes para ele dizer o segredo, que era que ele era nazireu. Então ela tenta, ela importuna até ele falar. Até Sansão contar a ele que de fato era o segredo dele. E na terceira vez que ela insistiu, ele vai e conta. Mas diz na Bíblia que o espírito já tinha saído dele. Então a força de Sansão chorou, ele foi embora, brincando com o pecado. E a gente sabe que o que aconteceu, Sansão ficou cego, foi para as mãos dos inimigos e ficou envergonhado. Por que causa vergonha, né? Um homem de Deus, agora na mão dos inimigos. E os filisteus começaram a brincar, fizeram a festa, vocês conhecem a história, né? No final ele entra nas colunas, puxa e pede ao Senhor, da única vez. Que é aí que eu vejo que ele tinha idolatria, até pelo dom dele. Porque ele pede para a única vez a força, ele usar a força em matar. E diz na Bíblia que ele matou, mas em sua vida, filisteu, quando ele conseguiu segurar as colunas, na sua morte, falei errado, obrigada, Cláudia. Ele conseguiu matar os filisteus mais na sua morte do que ele na própria vida dele. É por isso que Deus nos chama aqui como igreja para morrer, para viver. Quer matar teus inimigos? Morre. Mata a tua carne. Como assim eu vou matar meus inimigos? Eu vou meter a flecha, vou fazer que nem Sansão. Nada a ver. Porque agora na nova aliança chorou. Aquele que achava de um jeito, agora é de outro. Então acho que viver na nova aliança ainda é mais difícil. É ou não é? A graça, a gente fala tanto da graça, mas é muito mais difícil viver na graça do que na lei. É muito mais difícil. Porque a graça está dentro de nós. A lei não. A lei era a palavra que era para ser feito. Pedra sobre pedra. Mas agora que eu e você tem a graça. Imagina aí comigo, pensei comigo. A graça não nos alcançou? Beleza. Agora, vou falar de homens porque é mais homens. Por isso que eu vou falar a vocês, tá? Você passa e olha. Uma mulher bem lindona. Você olhou, beleza. Amém? Olhar é normal, né? Aí você olha a segunda vez. A terceira já picou. É isso que diz a palavra. Olhou uma vez, beleza. Olhou duas vezes, olhou a terceira, alguma coisa tu quer. Aí a graça que você tem dentro de você é dizer, opa, essa mulher não é tua não, então não olha não. Diz ou não diz? É só comigo, gente, que Deus fala. Ele fala, gente. Ele fala. Então, viver na graça é mais difícil, porque está dentro de nós. Dentro. É de dentro para fora. Mas vamos lá. Continuando aqui. Vou encerrar aqui. Levantar-se é uma escolha ativa de romper com os padrões desse mundo e se alinhar ao chamado de Deus para uma vida de santidade. E eu vou encerrar aqui com Isaías 6:8. Deus ele está perguntando a nós como igreja, a quem eu enviarei? Vamos lá, Isaías 6:8. Isaías 6:8. Se você tem a responsabilidade de dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Faça, não só fale de boca. Não seja mais uma vergonha. Sério, gente. Eu falo isso com o maior temor do mundo. Da gente dizer que tem o evangelho do Senhor e vive ao contrário do que a palavra diz. Traz vergonha para ele. Imagina. Eu mesmo fiquei envergonhada em algumas coisas que eu vivi. Quando uma pessoa disse, eu não vou citar nome aqui, até porque não vem ao caso, mas ela disse assim, ó, tudo que estão dizendo é verdade sobre a igreja. Quando eu estava doente, eu saí da igreja, ninguém nem ligou para mim, nem se importou. E ali, o que é que eu ia dizer? Em parte, ela estava certa, em parte, não. Mas o que é que eu ia ser como igreja ali?
Sabe o que eu fiz? Eu fiz em nome do Senhor. Agora, eu como igreja, eu quero te pedir perdão. Porque eu fui essa igreja que te machucou, eu quero te pedir perdão. Me perdoa, eu sou essa igreja. Me perdoa por eu não ter te amado quando você precisou. Quando você estava doente, ninguém foi te ver. E a palavra diz isso, né? Ela disse, eu estava doente, ninguém foi me ver. Mas a igreja que dizia, é a igreja, quando a vida estava morrendo, não estava nem aí. Aí o que eu ia dizer para ela? Diz aí, uma pessoa ferida. Eu tive que me humilhar. Eu sou a igreja de Cristo. Gente, se estão falando dos irmãos lá fora, estão falando de mim, gente. Não é Ministério Abapai. Não tem a ver com placa de igreja, tem a ver com ele. Se eu digo que eu carrego a igreja de Cristo, é a igreja de Cristo. É independente. Foi eu que magoei essa menina? Não, nem conhecia ela. Eu não conhecia ela. Mas Jesus sim. Então ali como igreja eu pedi perdão. Eu disse, eu quero te pedir perdão. Porque eu como igreja eu te magoei. Você precisou de um abraço, eu não te dei. Eu quero te pedir perdão por isso. Me perdoa, que eu fui omissa. Eu fui hipócrita. Eu tive que me humilhar e dizer a ela, me perdoa que eu realmente fui essa igreja. Ah, mas ela é o quê? Pastora. Ela até sabia que eu era. Aí que eu fiquei com mais vergonha ainda. Eu me senti tão rasa, tão lixo. Que eu disse assim, que tipo de igreja eu tenho sido, Senhor? Me perdoa. Foi ali que eu descobri o evangelho. Eu disse assim, realmente, eu preciso caminhar mais contigo, Jesus, porque eu estou rasa. É esse tipo de igreja que o Senhor vai nos levar? Porque Ele tem nos chamado para esse tempo assim, ó, de caminhar com Ele e através disso levar para outras vidas. Não é ficar parado em nós, gente. Nós não somos uma represa, somos como um rio. E Ele quer purificar esse altar dentro, primeiramente, dos nossos lares. Depois Ele quer expandir, porque Ele vai expandir o reino. Imagina, se Ele conseguir dentro dos lares, vai ser uma bomba no inferno, gente. Eu fico vendo no Instagram e em todas as redes sociais, eu fico maravilhada com os jovens. Nas escolas, nas praças, os jovens estão nas praças, pregando o evangelho. Aí, não tem como você não perguntar, de quem é filho esse menino? De quem é filha essa menina? Deus, Ele quer fazer em nossos filhos também, sabe? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé, bora encerrar. Deus, Ele tem perguntado aqui, nós como igreja, a quem eu enviarei? E você está disposto a dizer sim para Ele? Se a gente dizer sim para Ele, vai ter que dizer muitos não para o mundo. Não receba essa palavra como confronto, mas dizer assim, eu preciso me arrepender. Porque fomos tão acostumados ao amor ser assim, mais no colo. Isso é amor também, gente. Colocar no colo quando precisar. Abraçar a vida quando precisar. Mas amor também é confronto. Isso é o amor. E Deus, Ele nos chama hoje como igreja para isso. Eu queria que você fechasse teus olhos. Vou colocar um louvor aqui. Fecha teus olhos. Medita nessa canção. Se o Senhor não falou contigo ainda, abre teu coração. Não seja resistente à voz de Deus. Ou aquilo que Ele já falou e você ainda resiste. Abre teu coração essa noite e diz para o Senhor, eu preciso, Senhor, melhorar. Eu preciso, de fato, entrar nesse lugar de arrependimento. Eu, como a tua igreja, preciso me arrepender, Senhor. Eu me arrependo. Porque eu pequei contra ti, porque eu peco contra os meus irmãos.